Prepare-se para conhecer 3 histórias reais e perturbadoras de caminhadas que vão te deixar arrepiado. Descubra os mistérios sombrios escondidos nas florestas e trilhas. História 1. O estranho no bosque. João era um caminhante experiente. Ele adorava explorar trilhas isoladas, e uma das suas favoritas era uma rota densa e escura no interior do Brasil, conhecida apenas como o Bosque do Silêncio. A trilha, cercada por árvores antigas, era pouco frequentada, porém, uma lenda assustadora rodeava aquele lugar. Falavam sobre uma figura misteriosa, um homem alto e pálido, que perseguia os que ousavam caminhar à noite. João sempre caminhava durante o dia, mas naquele dia específico, perdeu a noção do tempo e acabou envolto pela escuridão. Com o cair da noite, ele começou a sentir uma presença, como se estivesse sendo seguido. Ele olhou para trás várias vezes, mas não via nada. O som de folhas sendo pisadas e galhos quebrando ecoava cada vez mais perto, até que, ao passar por uma curva, ele o viu. O homem pálido, de olhos vazios, parado entre as árvores, o encarando. João correu. Sentia o coração bater descontroladamente, mas por mais rápido que tentasse fugir, os passos atrás dele continuavam na mesma velocidade. Desesperado, tropeçou e caiu no chão. Quando se virou, o homem estava sobre ele, o rosto distorcido em uma expressão de puro ódio. A última coisa que João viu antes de desmaiar foram as mãos geladas da figura agarrando seu pescoço, o toque frio e paralisante o sufocando lentamente. Seu corpo cedeu à escuridão, mas sua mente ainda lutava para se manter consciente. Um som ecoava em sua cabeça, como sussurros distantes, incompreensíveis, mas aterrorizantes. Quando ele finalmente despertou, estava deitado na trilha, coberto por folhas secas e galhos quebrados. O ar parecia mais pesado, como se algo o observasse. João olhou em volta, mas não havia sinal do homem. O silêncio era perturbador, exceto por uma coisa: marcas de pegadas profundas ao seu redor, circulando seu corpo, como se a criatura tivesse ficado ali, vigiando-o enquanto estava desacordado. As pegadas terminavam abruptamente na borda de um penhasco, sem sinal de para onde o homem havia ido. Ele tentou se levantar, sentindo o peso da exaustão e um formigamento frio em seu pescoço. Ao passar a mão, percebeu que havia marcas escuras, como dedos de carvão, desenhadas ao redor da sua pele. O pânico começou a tomar conta de João. Ele sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. As árvores, antes apenas sombras, agora pareciam se fechar ao seu redor, como se o bosque inteiro estivesse vivo e o observando. O caminho de volta parecia mais longo e tortuoso. A cada passo, ele sentia uma presença, um olhar invisível que o seguia. Foi então que ele ouviu um som baixo, como passos pesados, ecoando na trilha atrás dele. Ele não ousou olhar para trás. Seu coração batia descompassado e seus pés quase tropeçavam nas pedras e raízes. Os passos ficavam mais altos, mais próximos, como se a criatura se movesse rapidamente na sua direção. Ao ver uma luz distante, João correu em direção a ela, sentindo o desespero tomar conta de seu corpo. Quando finalmente chegou à estrada principal, o som desapareceu. Ele olhou para trás, mas não havia nada, apenas o vazio da escuridão. Ele nunca mais voltou ao Bosque do Silêncio, mas as marcas no pescoço continuaram a assombrá-lo. E, todas as noites, ele acordava com a mesma sensação. Mãos frias apertando sua garganta, como se o estranho ainda estivesse ali, esperando para levar sua alma. História 2. A trilha sem fim. Mariana sempre gostou de caminhadas noturnas para aliviar o estresse. Certo dia, decidiu explorar uma trilha recém-descoberta em sua cidade, conhecida por ser tranquila e cercada de belas paisagens. O que ela não sabia era que a trilha tinha um passado sombrio. Muitos caminhantes relataram a sensação de estarem andando em círculos, como se a trilha nunca terminasse. Naquela noite, Mariana caminhou por horas,
e a lua cheia iluminava o caminho de forma inquietante. No entanto, por mais que continuasse andando, não parecia se aproximar do final da trilha. Ela começou a sentir que algo estava errado. Quando decidiu voltar, percebeu que a paisagem ao seu redor começava a mudar de forma sutil. As árvores estavam mais tortuosas, o ar mais denso, e a trilha, que antes parecia larga e aberta, agora estava fechada e claustrofóbica. De repente, vozes sussurrantes começaram a surgir entre as árvores. Mariana parou, tentando entender de onde vinham, mas o som parecia cercá-la. O desespero aumentava, e ela tentou correr, mas seus pés pareciam presos no solo. As vozes ficaram mais altas, mais próximas, até que ela percebeu que elas estavam falando diretamente com ela. Você nunca sairá daqui. As palavras "você nunca sairá daqui" ecoaram nos ouvidos de Ana como um grito de desespero. Seu coração disparou e suas pernas ficaram pesadas como chumbo, incapazes de correr. O ar ao seu redor parecia mais denso, como se a própria floresta estivesse viva e tentando engolir sua sanidade. Ela olhou em volta, buscando uma explicação, mas não havia ninguém. Apenas as árvores altíssimas, imóveis e sombrias, formando um labirinto infinito ao seu redor. Ana tinha começado sua caminhada cedo naquela manhã. A trilha era conhecida por ser longa, mas perfeitamente marcada. Porém, em algum momento, ela perdeu a direção. A cada curva, as paisagens pareciam se repetir, como se estivesse andando em círculos. Quando a noite caiu, o ambiente se tornou ainda mais sufocante. As árvores formavam sombras grotescas, e os ruídos da floresta aumentaram, parecendo se aproximar de todos os lados. Ela continuou andando, com a sensação constante de estar sendo observada. As vozes começaram como murmúrios distantes, mas aos poucos ficaram mais claras, seguidas de risos sussurrados, como se alguém estivesse se divertindo à custa do medo dela. O desespero tomou conta de Ana quando percebeu que aquelas palavras, "você nunca sairá daqui", eram ditas por múltiplas vozes, cada uma mais distinta que a outra. O medo transformou-se em pânico. Ana começou a correr pela trilha, mesmo sem enxergar claramente o caminho à frente. As árvores pareciam se mover, bloqueando sua passagem. Suas pernas tremiam, e sua respiração estava ofegante. Não havia sinal de vida, de outros caminhantes, nem mesmo da civilização. Após o que pareceram horas, Ana avistou uma pequena cabana de madeira, mal iluminada, ao lado da trilha. Desesperada, ela correu até a porta e bateu freneticamente. Ninguém respondeu. No entanto, a porta se abriu sozinha, rangendo de maneira perturbadora. A cabana parecia abandonada, mas era seu único abrigo contra a escuridão e as vozes que a perseguiam. Dentro, o ambiente era simples, com apenas uma cadeira de madeira e uma mesa. Sobre a mesa, um mapa da trilha estava aberto, com algo que chamou sua atenção. A trilha no mapa parecia não ter fim. Ela passava pelos mesmos pontos onde Ana já havia estado, e no final, a trilha terminava exatamente no ponto onde ela estava, a cabana. De repente, as vozes voltaram, agora vindo de dentro da cabana. Ana se virou congelada de medo. Atrás dela, sombras começaram a se formar nas paredes, tomando a forma de pessoas. Elas não tinham rosto, apenas silhuetas negras que a observavam. As palavras repetidas ecoaram com ainda mais força. "Você nunca sairá daqui." Ana tentou gritar, mas sua voz não saía. As sombras começaram a se aproximar, lentamente, cercando-a. Ela correu para a porta, mas, ao abri-la, percebeu que a trilha à sua frente havia desaparecido. No lugar, havia apenas um abismo sem fim. A última coisa que Ana sentiu foi o toque frio das sombras, que a puxaram para dentro da cabana, enquanto sua visão escurecia. Seu grito ficou preso na garganta. A cabana ficou em silêncio, como se nada jamais tivesse acontecido. Ninguém nunca mais a viu.
E dizem que nas noites mais escuras, se você caminhar por aquela trilha, pode ouvir os gritos distantes de Ana, perdidos para sempre na trilha sem fim. História 3. O Caminho dos Lamentos. Hugo era um aventureiro, sempre à procura de trilhas desafiadoras e pouco exploradas. Certo dia, decidiu se aventurar em uma trilha abandonada nos arredores de uma antiga vila de mineiros, que há muito tempo havia sido deserta, após uma série de mortes inexplicáveis. Diziam que a trilha levava ao Caminho dos Lamentos, um local amaldiçoado onde se ouvia o choro das almas que nunca conseguiram descansar. Logo que Hugo entrou na trilha, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. O silêncio era opressor, e a única coisa que ele conseguia ouvir era o som de seus próprios passos e uma leve brisa que parecia carregar murmúrios distantes. Conforme avançava, os murmúrios ficaram mais altos, transformando-se em gritos de dor. Hugo começou a ouvir nomes sendo sussurrados ao vento, e para seu horror, um deles era o seu próprio. De repente, ele começou a ver sombras distorcidas nas laterais da trilha, acompanhadas de gemidos e lamentos incessantes. Sentiu um arrepio subir pela espinha quando uma dessas sombras se materializou à sua frente. Uma figura deformada, com o rosto coberto de lágrimas e os olhos vazios, estendeu a mão para ele. "Ajude-nos", implorou, enquanto mais figuras surgiam ao redor, tentando agarrá-lo. Hugo correu, mas a cada passo, o caminho parecia se estender infinitamente. As vozes não o deixavam em paz, e as figuras continuavam a segui-lo. Quando finalmente alcançou o fim da trilha, já era tarde demais. Ele olhou para trás e viu que agora era uma das sombras. O Caminho dos Lamentos tinha encontrado mais uma alma perdida. Lucas, um jovem aventureiro que sempre desafiava os perigos das trilhas mais desconhecidas, havia subestimado as lendas que cercavam aquele lugar. Diziam que a estrada era amaldiçoada, um caminho sem volta para aqueles que ousavam percorrê-lo após o pôr do sol. O nome, Caminho dos Lamentos, vinha dos relatos perturbadores de gritos e sussurros, vindos do além, ouvidos pelos poucos que sobreviveram para contar suas experiências. Lucas, cético, riu dessas histórias e decidiu enfrentar a trilha durante a noite, acreditando que não passava de superstição local. Com sua lanterna na mão e mochila nas costas, ele avançou pela estrada de terra batida, cercada por árvores altas e secas. A lua mal iluminava o céu, e o som do vento era o único companheiro de Lucas nos primeiros minutos de sua caminhada. Aos poucos, no entanto, o ambiente começou a mudar. O silêncio, antes reconfortante, se tornou inquietante. O vento cessou, e Lucas começou a ouvir um som distante, quase como um lamento fraco. Ele parou, tentando identificar de onde vinha o som, mas não havia nada à sua volta. Continuou a andar, agora com o coração mais acelerado. A cada passo, o lamento ficava mais alto, mais claro, como se várias vozes estivessem chorando ao mesmo tempo. Foi então que ele percebeu que a trilha não parecia mais a mesma. A vegetação parecia mais densa, as árvores mais próximas, como se o caminho estivesse se fechando ao seu redor. O chão, antes sólido, começou a dar a sensação de estar afundando. Lucas começou a caminhar mais rápido, sentindo o medo crescer dentro de si. O lamento agora parecia vir de todos os lados, e ele começou a ouvir sussurros, vozes indistintas falando ao mesmo tempo, como se discutissem seu destino. Lucas parou de novo. Virou-se para trás, tentando encontrar o caminho de volta, mas o que viu o deixou paralisado. A estrada por onde tinha vindo havia desaparecido. No lugar, apenas uma neblina densa e escura cobria o chão, e figuras pálidas podiam ser vistas à distância, movendo-se lentamente em sua direção. Elas não tinham rosto, apenas formas disformes que lamentavam em uníssono. Com o pânico tomando conta, Lucas correu para a frente, sem saber se estava se aproximando da saída ou entrando mais fundo na armadilha daquele lugar. Cada vez que olhava para trás, as figuras estavam mais próximas.
os lamentos mais altos, a pressão em seu peito mais intensa. O ar parecia pesado, dificultando sua respiração, e sua lanterna piscava, ameaçando se apagar a qualquer momento. Quando pensou que não aguentaria mais, viu uma pequena luz ao longe. Uma chama fraca, como de uma lamparina, oscilando na escuridão. Sem pensar duas vezes, correu em sua direção. A luz vinha de uma velha igreja abandonada, que parecia estar à beira do colapso, com as janelas quebradas e a madeira podre. Desesperado, ele entrou, fechando a porta atrás de si. Lá dentro, o silêncio era quase ensurdecedor. Lucas respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado, mas uma sensação de desconforto o envolvia. No altar, uma única vela estava acesa, e a luz fraca iluminava uma figura ajoelhada, de costas para ele. A figura murmurava baixinho, em um tom de lamento, como se estivesse rezando por perdão. Lucas deu um passo para trás, mas a porta da igreja se fechou com um estrondo. O som ecoou pelas paredes, e a figura no altar se levantou lentamente, virando-se para ele. O rosto era indescritível, coberto por uma sombra densa, mas os olhos, completamente vazios, refletiam a luz da vela, fixando-se diretamente em Lucas. A figura começou a se aproximar, e os lamentos que antes vinham de fora agora enchiam o interior da igreja, reverberando por todos os cantos. O som era ensurdecedor. Lucas tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. O frio dominou seu corpo quando a figura se aproximou mais e mais, até que tudo ao seu redor desapareceu em um turbilhão de escuridão e dor. Na manhã seguinte, moradores da região encontraram a mochila de Lucas abandonada à beira da trilha. Não havia sinal dele, e os relatos locais logo se espalharam. Mais uma alma havia sido levada pelo caminho dos lamentos. Como tantos outros antes dele, Lucas jamais seria encontrado. Aquela noite foi a última em que alguém viu Lucas. Suas pegadas desapareceram, engolidas pela escuridão do caminho dos lamentos, assim como tantos outros antes dele. As lendas continuaram a se espalhar, assustando e intrigando todos os que ouvem essas histórias. Mas uma coisa é certa: o que aconteceu com Lucas permanece um mistério aterrorizante, guardado pela floresta e seus espíritos inquietos. E agora? Você teria coragem de caminhar pelo caminho dos lamentos? Compartilhe essa história. Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de escolher uma das duas opções na tela para continuar maratonando e se inscrever para mais relatos reais e assustadores.